Olá, meus queridos. Professor Luciano falando aqui. Hoje nós vamos falar sobre como interpretar um texto literário. Mas primeiro quero fazer uma pergunta a vocês. Por acaso alguma vez vocês tiveram de interpretar um texto na escola e receberam lá uma nota ou talvez alguma observação da professora dizendo que o texto não estava bem interpretado? Eu acho que isso já aconteceu com praticamente todo mundo, né? Pois bem, antes de nós falarmos da interpretação de texto necessariamente, eu gostaria de fazer uma reflexão mostrando a vocês duas imagens. Vamos começar aqui com a primeira. Trata-se de duas figuras, ou melhor, duas pinturas, né? Sendo que a primeira delas é essa que vocês estão vendo na imagem, intitulada A Crucificação e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Giotto, um artista pintor do século XIV. Observem aí na imagem que nós temos Jesus Cristo bem ao centro da imagem, um pouco acima dos observadores, né, que estão ali na cena. Observem também que nós temos alguns anjos ao redor, né, da figura ali de Jesus Cristo. E nós que somos os espectadores externos da imagem, vemos a imagem num ângulo quase que igual ao ângulo daqueles que fazem parte da cena. A cena traz certa dramaticidade, como vocês podem ver, e a imagem tem um colorido todo especial, né, com fundo azul. É de fato uma imagem belíssima de Giotto. Agora eu gostaria de convidar vocês para observar uma segunda imagem, agora uma imagem moderna, né, pintada por Salvador Dalí. Salvador Dalí pintou esta imagem e deu a ela o título de Crucificação de Cristo de São João da Cruz, que inclusive São João da Cruz foi um grande poeta. Observe então na imagem a pintura de Salvador Dalí. Veja que a pintura retrata a mesma cena, a cena de Jesus Cristo crucificado. No entanto, agora nós temos um ângulo diferente. Nós temos um espectador externo, que somos nós, observando Jesus crucificado de cima, e também aqueles que fazem parte da imagem. Não temos nenhuma pessoa no mesmo ângulo de Jesus, apenas um observador que vê de cima. Fica aí a reflexão, né? Quem viu Jesus Cristo crucificado de cima, né? De um ângulo alto? Mas, pois bem, eu termino aqui essa minha reflexão e vou voltar agora com vocês ao texto literário. E por que eu fiz essa reflexão? Para dizer que a obra de arte ela terá várias interpretações, e a depender do ângulo que nós olhamos para ela. Hoje nós vamos falar especificamente de Machado de Assis e mais ainda especificamente sobre a obra Dom Casmurro. É a partir dela que eu vou mostrar a vocês as lentes que iremos utilizar para analisar esse texto literário maravilhoso de nosso querido Machado de Assis. Muito bem, meus queridos. Vamos agora avaliar o texto a partir de uma abordagem formalista, ou seja, vamos observar o texto pelo próprio texto, o que ele evoca, quais imagens ele traz para nós. Comecemos então com a primeira frase aqui, né? Quando ele diz: vivo só com um criado, que está falando, descrevendo justamente a condição em que vive. Em seguida ele diz: a casa em que moro é própria. Mais uma outra observação aqui, ou seja, quer dizer que ele não depende de ninguém, ele não paga aluguel ou não vive de pensão, de favores, né? Depois ele diz: fila construir de propósito, né? Então, fila construir de propósito, quer dizer que ele também não foi coagido ou ele não quis, de alguma forma ninguém o pediu para construir da forma como está. Depois ele vai dizer: levado de um desejo tão particular que me veste imprimi-lo, mas vá lá.
Aí nós continuamos. Um dia, há bastante anos, lembrou-me reproduzir no engenho novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Então, significa que ele construiu essa casa onde vive com o criado, né? Imitando um pouco a casa onde ele vivia quando era criança, né? Então aqui essa é uma primeira leitura que nós fazemos, uma primeira camada do texto, na qual nós analisamos apenas as palavras do texto, o que elas evocam, as imagens que ela evoca, né? Vamos agora fazer uma leitura com uma lente mais marxista, que é uma outra escola de pensamento que vai se pautar mais em questões sociais e econômicas no texto, né? Veja lá, vivo só com um criado. Em seguida, a casa em que moro é própria. Fila construída de propósito, levado de um desejo tão particular. Então veja, logo no início ele já nos dá algumas pistas, né? Quando ele diz vivo só e logo em seguida ele usa com um criado, veja que ele está desconsiderando o criado a princípio, né? Vivo só, ele está dando uma intenção, ele está trazendo no texto uma intenção de que só ele importa, né? Eu vivo só, vivo sozinho. Com um criado é apenas um adendo social, ou seja, é alguém que faz parte do seu convívio social, mas que não necessariamente é alguém de quem ele gosta ou alguém com quem ele queira estar de fato, né? Em seguida, a casa em que moro é própria. Então aqui também trazendo uma camada de que é alguém que possui bens, né? Em comparação aqui ao criado, que muito possivelmente, por estar tratando de um texto do século XIX, é alguém que era um escravo, né? Vejamos agora uma terceira camada que o texto vai nos trazer a partir de uma terceira análise, uma terceira escola, que é a psicanalítica. Observemos então neste trecho em que ele diz: fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Então quando ele diz que me vexa imprimi-lo, ele está aqui escondendo algum sentimento, né? Alguma vexação, algum sentimento assim ruim, ou até mesmo que esteja ali, um sentimento que esteja guardado em seu coração. Então, me fecha imprimi-lo, ou seja, ele não quer muito falar sobre isso, mas tudo bem, ele vai citar essa questão. Observe agora este texto. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite, com os seus sortilégios, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Veja, este é o poema Consoada, de Manuel Bandeira, né? Um texto literário, ele possui uma linguagem chamada linguagem conotativa. A linguagem conotativa é marcada por figuras de linguagem e por metáforas, principalmente metáforas que evocam imagens que causam certa estranheza no texto. Estranheza no sentido mais corriqueiro do dia a dia da linguagem. Era o que os formalistas russos vão chamar justamente de estranheza. Um texto, para ser literário, de algum modo, ele tem que causar uma certa estranheza. Ao passo que um texto não literário, por exemplo, um texto meramente jornalístico, ele é um texto denotativo, ele denota aquilo que ele de fato está apresentando. Então, se você tem um relato qualquer, como hoje pela manhã, uma pessoa foi assaltada na rua do Ouvidor, por exemplo. Então veja que não tem muito o que interpretar, é o fato pelo fato. Então todas as vezes que vocês forem ler um texto literário, prestem atenção nessas camadas. Uma outra dica que eu quero passar para vocês, além da linguagem denotativa e conotativa, são algumas abordagens que a teoria literária vai trazer para nos ajudar a compreender o texto. Uma delas eu já citei anteriormente, que são os formalistas russos, é uma análise formalista que se pauta
estritamente no texto, aquilo que o texto diz. Os formalistas, resumidamente, diriam que o texto diz aquilo que já está escrito, né? Então, é uma linguagem que se pauta estritamente no próprio texto, sem buscar muitos elementos externos ao texto. Então, o autor que escreveu, a época que escreveu, isso é quase que irrelevante para um formalista. Uma abordagem um pouco mais social, poderíamos, ao fazê-la, nos pautar, por exemplo, no marxismo, que vai considerar uma análise mais profunda no ponto de vista social e principalmente econômico, traçando aí alguns paralelos entre a luta de classes, né, entre opressor e oprimido. Então sempre vai ter essa característica de que o personagem um oprime, o outro é o opressor. Essa é uma visão da análise, né? Uma outra análise também tão importante quanto é a análise psicanalítica, né? Uma análise que vai se voltar para o aspecto psicológico do personagem, né? Se for um personagem dentro de uma narrativa, né? Que aspectos ele evoca, né? Qual tipo de linguagem ele usa, né? As linguagens que ele usa ou as palavras que ele usa evocam que tipo de imagem. Então isso tudo nos ajuda também a compreender o texto. Existem outras escolas como feminista, existe também uma análise mais clássica, né, pautada ali em Aristóteles, que é muito importante também quando você vai analisar o texto como uma obra de arte formada com seus aspectos, né, quando você vai analisar o texto como um gênero literário, né, então você vai considerar, por exemplo, a lírica, o gênero lírico, o gênero dramático, o gênero narrativo. Então todas essas camadas também são importantes. É importante, quando você vai ler uma obra, pensar que esta obra, se for um texto narrativo, né, se for um romance, por exemplo, ela vai ter sempre aqueles aspectos da narrativa, né? Personagem, tempo, espaço, várias características que devemos levar em conta. Já quando trata-se de um texto poético, é muito importante analisar não apenas essas características todas das quais eu falei até agora, mas também cada palavra dentro do aspecto fonético, né? Considerando também as rimas, os sons, porque eles também podem evocar imagens. Então, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, considere deixar o like e seguir o meu canal. Para mais informações ou para mais vídeos, né, acompanhe aí o canal, eu sempre vou postar toda semana algum vídeo, e também costumo postar shorts para que vocês possam apreciar a recitação de alguns poemas, alguns pensamentos também da filosofia, e possam fazer suas considerações. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.